tudo bem com você? Eu sou a Maitê Campos, seja bem-vindo ao nosso canal. Você, aposentado ou pensionista do INSS, precisa estar bem informado sobre tudo o que acontece em relação aos seus benefícios. Por esse motivo, nosso canal está aqui, para trazer sempre notícias atualizadas e gratuitas para você. E no vídeo de hoje trouxemos um passo a passo detalhado de tudo o que você precisa saber para solicitar revisão da sua pensão e aumentar o seu recebimento mensal. Você não pode perder! Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações. Somente assim você receberá informações gratuitas e atualizadas. Deixe também o seu joinha e faça seus comentários. Comente aqui embaixo de qual cidade e estado você está assistindo. Vamos lá? Revisão pode ampliar pensão do INSS concedida após a reforma. Pensões por morte concedidas após a reforma da Previdência, precisamente a partir de 14 de novembro de 2019, podem ter sido prejudicadas por uma regra do INSS que impede o descarte de contribuições feitas sobre valores baixos. A norma, presente no artigo 37 da Portaria 450, de 3 de abril de 2020, limitou a possibilidade de descarte de contribuições às aposentadorias programáveis, o que automaticamente excluiu as pensões por morte e também as aposentadorias por invalidez. Advogados previdenciaristas avaliam que o INSS não poderia ter modificado, em desfavor dos segurados, o cálculo proposto pela emenda constitucional que reformou a Previdência e, por isso, estão propondo revisões judiciais dos benefícios atingidos. O INSS deveria fazer o cálculo da média salarial considerando o descarte dos recolhimentos mais baixos para, dessa forma, elevar o valor do benefício, diz o advogado Yamamoto, do site previdenciarista. A possibilidade de revisão das pensões prejudicadas é muito sólida porque o INSS alterou o cálculo previsto na Constituição, afirma Yamamoto. A revisão, porém, só pode ser aplicada a pensões concedidas em circunstâncias específicas, segundo o advogado. O principal ponto é que a morte tenha ocorrido após a reforma da Previdência e que o segurado ainda não estivesse aposentado, explica. Nos casos em que a pensão é gerada pela morte de um aposentado, o valor da pensão é o da própria aposentadoria, e nesse caso não caberia revisão. Reclamações sobre o cálculo de pensões têm ficado mais frequentes com o passar dos meses desde o final de 2019, o que deverá dar volume aos pedidos desse tipo de revisão, de acordo com o advogado Rômulo Saraiva. As primeiras viúvas e viúvos pós-reforma da Previdência estão começando a aparecer agora e justamente para questionar o cálculo das pensões, diz Saraiva. Cálculo. O valor inicial da pensão por morte é calculado da mesma forma que a aposentadoria por invalidez que não resulte de acidente de trabalho. O benefício corresponde a 60% da média dos recolhimentos previdenciários realizados a partir de julho de 1994 por mulheres que até a data da morte tinham até 15 anos de contribuição e por homens com até 20 anos de recolhimento na data do óbito. A renda é acrescida de 2% da média salarial para cada ano a partir do 16º ano contribuído para mulheres e do 21º para homens. A revisão proposta pelos advogados pede o descarte de contribuições feitas sobre valores baixos de trabalhadores que tenham acumulado recolhimentos além do tempo mínimo necessário para receber 60% da média salarial. O recálculo da renda, portanto, só é possível para pensões geradas de mortes de trabalhadores não aposentados ocorridas a partir de 14 de novembro de 2019 e que tenham contribuído por 16 anos ou mais, se mulheres, ou por 21 anos ou mais, se homens. Cálculo modificado, revisão possível. Ao regulamentar as regras da reforma da Previdência, o INSS modificou um ponto de cálculo das pensões por morte e aposentadorias por invalidez.
A alteração tirou a possibilidade de descarte de contribuições baixas, impedindo que esse mecanismo aumentasse o valor inicial desses benefícios. Regra geral: a reforma da Previdência estabeleceu uma regra geral para calcular o valor das aposentadorias. A regra diz que o trabalhador que cumprir a carência de 15 anos de contribuição terá direito a uma aposentadoria de 60% da sua média salarial. O valor tem acréscimo de 2% da média salarial para cada ano de contribuição a partir do 16º ano contribuído para a mulher e do 21º para o homem. O sistema permite também descartar contribuições com valores baixos para aumentar a média salarial e, consequentemente, o benefício. Por exemplo, entre 1995 e 2020, o valor médio das contribuições de um trabalhador de 65 anos é de R$ 2.000. Garantem a ele o direito de receber 70% da média salarial, ou seja, R$ 1.400. Mas as maiores contribuições desse segurado ocorreram entre 2005 e 2020, sendo a média do período de R$ 3.000. Os 15 anos contribuídos entre 2005 e 2020 permitem que o valor inicial do benefício, com apenas 60% da média salarial, seja de R$ 1.800. Para o trabalhador, nesse caso, é vantajoso abrir mão de 10 anos de contribuição para aumentar o valor inicial do benefício. INSS não aplica descarte a pensões. Em abril de 2020, o INSS oficializou a adaptação de várias regras da reforma ao seu conjunto de normas internas. Uma dessas normas internas determinou que o descarte de contribuições valeria só para aposentadorias programáveis. Pensões por morte e aposentadorias por invalidez não são programadas e, portanto, foram excluídas da possibilidade de descarte. Dessa forma, a possibilidade de descarte de contribuições passou a ser aplicada às aposentadorias com idade mínima ou às aposentadorias das regras de transição. Quem pode ter sido prejudicado? Pensionistas cujo benefício foi gerado pela morte de um segurado que não era aposentado e que tenha ocorrido a partir de 13 de novembro de 2019. Aposentados por invalidez cujo fato gerador do benefício, incapacidade, ocorreu depois da reforma da Previdência de novembro de 2019. Atenção! A pensão gerada de uma aposentadoria já concedida ou cuja morte ocorreu antes da reforma não corre risco de ter sido prejudicada por essa regra. Nas circunstâncias em que o beneficiário já era aposentado na data do óbito, a base para o cálculo da pensão por morte é a aposentadoria que o segurado recebia. O que considerar ao pedir a revisão? A recomendação para o beneficiário interessado na revisão é a consulta a um advogado especializado em previdência. O cálculo para apurar se houve erro é complexo e é mais seguro realizar a simulação com um profissional especializado. Essa revisão somente poderá ser obtida na Justiça, pois o INSS segue o seu regramento interno e julga que o cálculo que fez está correto. Especialistas veem essa revisão com muita segurança, pois está baseada em uma regra que está na Constituição, mas ainda não há decisões importantes de tribunais que tenham garantido vitória aos segurados. Outros fatores que mudam o valor da pensão. Antes de pensar em uma revisão, o pensionista também deve considerar que outros fatores afetam o valor do benefício. Após a reforma da Previdência, a pensão por morte passou a ser dividida entre os dependentes. O cônjuge ou o principal dependente recebe 60% da pensão e os demais dependentes, como os filhos menores de 21 anos, recebem 10% cada, até o limite de 100% no valor total. O valor da pensão também pode ser reduzido se o beneficiário é aposentado, a depender dos valores da pensão e da aposentadoria. Fonte: Folha UOL. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Para mais notícias como estas, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações. Obrigada e até logo!